Bom, irmãos, a primeira pergunta que eu tinha, o Rony já respondeu. É mais ou menos 2007 mesmo, a última vez que eu lecionei aqui na escola dominical. Por N motivos, etc., a igreja me ocupou bastante em viagens, em assunto da administração de um fundo de empréstimo, e eu sou grato a Deus por isso, porque eu pude ser útil a muitas igrejas por esse Brasil afora, e muitas pessoas me chamam pelo nome, eu nem sei quem é mais e esqueci, mas eles têm aquele sentimento de gratidão, de bênção que receberam com a presença da gente. Eu só não fui em Fernando Noronha, irmãos, porque o restante eu conheço quase tudo, sabe? Mas valeu a pena, foi uma bênção, irmão, uma bênção. Mas eu digo uma coisa, eu fiquei um pouquinho assim, como é que se diz? Enferrujado, né, por assim dizer, que apareceram depois outros nomes em evidência, que eu falei, não tenho como concorrer com essa gente que está chegando, não. O Luciano está ali quietinho, me ouvindo, não é isso? O Franz Schubert e tantos outros que têm aparecido e que Deus tenha abençoado. O Max Filho está lá também. Enfim, são nomes que eu, sinceramente, eu preferia inverter e estar sentado ouvindo a todos eles. Mas, irmãos, eu creio o seguinte, o motivo maior nosso não é propriamente se o orador é competente, se não é competente, mas é a análise da palavra de Deus. É o que a Bíblia diz, o que a Bíblia mostra, o que a Bíblia fala. Porque se dissermos isso com toda simplicidade, tudo bem, não precisa de eloquência para isto, mas é preciso que haja convicção daquilo que nós estamos falando. E nós queremos falar uma coisa interessante, as bênçãos da fidelidade. Bom, naturalmente, irmãos, a palavra fidelidade é muito simples, muito fácil de entender. A Bíblia chama esta palavra, como muitas vezes chama de mordomia. A mordomia. A palavra mordomo na Bíblia aparece muitas vezes do que propriamente um empregado, um escravo, um escravo bom. Não, normalmente é um mordomo. Na Bíblia é um mordomo. E o que é um mordomo? Nada mais do que uma pessoa competente, mas que é servo. É competente, mas não é dono. É competente, mas não é o Senhor, não é Ele que manda. Ele obedece. Isso é que a gente tem que botar em mente. Então, eu digo que essa fidelidade e mordomia são palavras que andam juntas. Andam juntas. O conceito abrange todo o aspecto de vida. Não é só na parte financeira. Não é só na parte de dinheiro. Ih, falei dinheiro, né? Vocês vão pensar que é porque eu sou tesoureiro, estou falando em dinheiro. Não é isso. Não é isso. É que o dinheiro leva a uma coisa interessante, a uma conclusão muito curiosa. E porque o dinheiro no âmbito evangélico aqui, quando a gente fala sobre recursos assim, a gente lembra logo de dízimo. Mas também não é sobre dízimo que eu quero falar. Não é sobre dízimo. Não é sobre dinheiro. Por quê? A primeira resposta que eu teria para dizer o seguinte, é porque Deus não precisa de dinheiro. Não, eu estou falando bobagem? Deus não precisa de dinheiro. O dinheiro é problema nosso, então. Não é problema de Deus. Deus não precisa de dinheiro. Vamos abrir, irmãos, em Ageu 2:8. Os irmãos podem acompanhar. Tá? Para mim, eu digo que seria até um pouquinho de perda de tempo falar sobre dinheiro. Não, Deus não precisa de dinheiro. Vamos abrir Ageu 2:8. O que está escrito? Minha prata, meu é o ouro. Já é muita coisa, né? Não sobrou nada para ninguém. Diz o Senhor dos Exércitos. Salmo 50. Versos 10 e 11. Dá para ler? Não está sobrando nada para nós, né, meu irmão? Tudo pertence ao Senhor. Último versículo, Salmo 24. Esses irmãos sabem de cor. Salmo 24, 1.
Ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Irmãos, agora eu pergunto, chegamos a um ponto que não tem opção, vocês têm que responder que não é dono de nada, porque a prata, o ouro, todos os animais do campo, todas as plantas e tudo mais pertencem ao Senhor. Ele é o dono, ele é o proprietário, porque foi criador dessas coisas. Não foi você que fez nada disso, não fui eu que fiz nada disso. Ele é o criador. Então, irmãos, chegamos aqui a uma conclusão que é difícil de engolir, mas é preciso que nós tenhamos essa consideração e dizer, se de fato Deus é dono de tudo, então nós não temos nada. Nós não temos nada. Você tem um carro bonito? Você que pensa que é bonito, você que pensa que é seu. Na verdade não é seu, tá? Pode ser que daqui a pouquinho não esteja mais, não estou torcendo por isso não. Torcendo por sua prosperidade, por sua bênção, etc. Mas eu quero dizer o seguinte, que não dá para colocar a vida da gente, o futuro da gente, toda a preocupação em cima da propriedade, em cima do que nós dizemos que temos, porque efetivamente não nos pertence. Tudo que eu tenho hoje, há 83 anos atrás, não me pertencia. Entenderam o que eu quero dizer, né? Há 83 anos atrás, não me pertencia. Isso se aplica a cada um de vocês. Nós não nascemos sendo os donos de nada. E, ao morrer, vamos entregar tudo. Tudo. Agora nós estamos chegando, então, aonde precisamos chegar. Se Deus é dono de tudo, nós não temos nada. Somos apenas mordomos. Então, por que Deus pede que entreguemos alguma coisa? Por que Deus pede que lhe entreguemos oferta, lhe entreguemos dízimo? Meus irmãos, a resposta está lá em Gênesis, lá no começo da vida. No começo de tudo. Vamos abrir Gênesis 2, 16 e 17. Isso, irmãos, Deus pede que lhe entreguemos ofertas, dízimos, para provar a nossa obediência. Não é para provar que tem dinheiro, não. Não é para provar que é proprietário de muitas coisas, não. Para provar a nossa obediência. Bom, irmãos, o que está aqui narrado nesse texto, os irmãos conhecem, mas conhecem sobejamente. Então eu vou fazer uma pergunta simples. Deus precisava do fruto daquela árvore? Naturalmente que não. Eu imagino, irmãos, eu gosto de quintal, eu gosto de árvore, gosto de planta assim, mas eu imagino do jeito que Deus fez, tudo quanto é planta ali à vista da gente, tanta coisa, não é isso? E por que uma árvore em particular Deus haveria de ter separado? Eu vou dizer por quê. É porque Deus queria com aquela árvore provar até onde poderia dar crédito a Adão, até onde Adão seria capaz de obedecer. E Deus dá uma ordem simples, de todas as árvores do jardim, pode comer e dispor livremente, mas desta árvore aqui, nem tocar, ela é minha. No dia em que dela tocar, morrerás. Fácil, irmãos, passa longe. Mas vamos comparar e andar um pouquinho mais antes de chegar a uma conclusão sobre isso. Deus proibiu a Adão comer daquele fruto. E a resposta, de fato, é evidente. Foi para provar se Adão teria ou não capacidade de obedecer. O mesmo livro de Gênesis, irmãos, nós vamos correr um pouquinho mais, capítulo 12 em diante, começa aquela história de Abraão. Logo no capítulo 12, Deus chama Abraão
Capítulo 13, Deus faz promessa a Abraão. No capítulo 14, capítulo 15, 16, 17, 18, só acumulando promessas. Deus fez promessas a Abraão de ser uma grande nação, de ser um patriarca e tal, de ser rico, de ser proprietário daquelas terras todinha. Deus foi só prometendo a Abraão. Quando chega lá no capítulo 23, Deus faz um pedido a Abraão. E que pedido, né? Que pedido. Os irmãos já sabem o que vai a história. Capítulo 22, Deus pede a Abraão que sacrifique a Isaque. Sacrifique, que ofereça Isaque em holocausto. Gente, a Bíblia não fez nenhuma abordagem acerca de algum sacrifício humano antes disso. Nada. Era um fato novo. E a vinda de Isaque para o lar de Abraão e Sara já foi em si mesmo um milagre. Abraão já estava idoso, Sara que disse isso, hein? Tá? E Sara era estéril. A possibilidade de nascer uma criança ali era muito pequena, mas nasceu uma criança ali. E agora que aquela criança já estava correndo e brincando e etc., Deus pede a Abraão que sacrifique aquele filho a ele. E Abraão disse sim. E se preparou para isso. Separou seus servos, que fosse levando cargas, etc. A gente nota que Isaque já não era tão pequeno não, porque ele também foi levando carga. Também foi levando coisas. Irmãos, o que me chama a atenção nesse lance todinho é que no caminho Isaque pergunta ao pai, triste de responder, essa é difícil. Perguntou ao pai: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, e o cordeiro? E o cordeiro, só esqueceu? E o cordeiro? E Abraão respondeu: Deus proverá. Isso é problema para Deus. Abraão disse dessa maneira: isso é problema de Deus, eu estou fazendo o que Deus mandou. Eu fico imaginando a dor, o aperto no coração de Abraão, sabendo o que ele ia fazer. E ele tinha resolvido que ia sacrificar Isaque. E, olha, irmãos, uma coisa, eu acho que chama a atenção a singeleza do texto. Mas, se Abraão já era mais idoso, se Isaque é um jovenzinho, adolescente, a Bíblia diz simplesmente que Abraão amarrou Isaque. Isaque deve ter deixado, porque um molecotezinho daquele, se fosse ver que a coisa podia piorar para o lado dele, ele corria. Mas tudo foi tranquilo, foi funcionando certinho, e Abraão ainda coloca Isaque sobre a lenha. Sobre a lenha. Mas eu estou chamando a atenção de fatos que raramente o pessoal menciona. Mas o curioso, uma das coisas que chama a minha atenção é que quando Abraão se dispõe a ir, Isaque pergunta pelo cordeiro, pela vítima, nada disso foi levantado como obstáculo. Não tinha obstáculo para isso. Tudo estava preparado. Mas Abraão, quando respondeu para Isaque, ou respondeu para quando Abraão separou, eu quero dizer, quando Abraão separou do grupo que ele levou, das pessoas que foram juntas, Abraão disse para eles permanecer aqui. Olha o termo, voltaremos, no plural, para vós. Abraão sabia que ia ficar sem Isaque, mas tinha certeza que ele voltaria com Isaque. Tinha certeza disso. Em momento nenhum nós vemos dúvidas quanto a isso. Voltaremos para vós. Em outras palavras, isso é problema para Deus, não é para mim, que foge a minha alçada. E foram juntos.
Irmãos, aqui agora a gente pode ver e voltar ao assunto da nossa lição, ao foco da nossa lição, que trata de ofertas, de dízimos e a recompensa de Deus sobre a nossa fidelidade. A nossa fidelidade. Nós somos fiéis naquilo que Deus nos deu. Somos fiéis e precisamos ser fiéis naquilo que Deus nos entregou, que Deus nos confiou para administrar. Nesse capítulo eu digo que Abraão demonstrou que sabia obedecer. E foi como se Abraão tivesse dito assim: Senhor, pode contar comigo porque eu sei obedecer. Agora volta lá para o Jardim do Éden, e eu entendo que a resposta de Adão foi diferente. Senhor, não conta comigo não, porque eu não sei obedecer não. Não conta comigo não, porque obedecer não é o meu forte. Então, irmãos, o foco do problema está em obedecer ou não obedecer. Nesse capítulo nós temos essa sequência de fatos, tá? Agora, vamos ler Salmo 116, 12. Deus quer obediência. Vamos ver isso. Salmo 116. Vamos ler. 12, verso 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Irmãos, primeira conclusão é o seguinte: você não tem nada para dar porque é tudo de Deus. Que darei ao Senhor? Você só pode dar o que lhe pertence. Tá? Na verdade, nós estamos devolvendo a Deus o que Ele deixou conosco. O que Ele deixou conosco. Então, ser sovina, ser ambicioso, e ser cobiçoso, e querer ter mais, e etc, etc. Eu vou ficar pobre. Você já nasceu pobre. Já nasceu sem nada. Então, irmãos, a realidade pura, nossa, é essa. É que nós viemos nus e voltaremos nus. Acabou. Acabou. Salmo 116, 12 diz isso aí. Vê também Provérbios 23, Provérbio 23, 26, que também fala sobre isso. (23 e 26). Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Irmãos, Deus não está pedindo dinheiro. Dá-me, filho meu, o teu coração. A única coisa que você tem que pode dar é o coração. É o coração. Olhem isso, presta atenção a esse fato. Porque a fidelidade das pessoas hoje é medida quase que em função do patrimônio que ela possui, em função do que ela pode fazer e etc. E nós esquecemos que o que é de valor dentro do nosso meio, o que é de valor diante de Deus, não é propriamente a devolução da fortuna que Ele deixou conosco. É a entrega do coração. Você, antes de dar qualquer coisa, você se dá. Antes de entregar qualquer brinde, qualquer oferta, você se entrega como oferta ao Senhor. Ah, isso sim. Dá-me, filho meu, o teu coração. Agora, quando fala em coração, vamos lembrar que a própria Bíblia nos adverte de um detalhe. É que o coração humano é enganoso. O nosso coração é enganoso. Muitas vezes nós pensamos que vamos fazer, nós mesmos pensamos que temos capacidade de fazer e depois mostramos que não temos essa capacidade. O Novo Testamento mostra um exemplo muito interessante de uma pessoa ilustre, pessoa importante no colégio apostólico, que quando Jesus estava já no final da sua carreira aqui, já angustiado porque o momento crucial estava chegando para ele,
Pedro chega para Jesus e diz: ó Senhor, todos podem te negar, mas conta comigo. Eu não te negarei. E os irmãos sabem a história, sabem o fim dessa história. Pedro negou 3 vezes. Pedro negou 3 vezes. Ah, coração triste, coração que de fato dá problema, coração que de fato deixa. Então, irmãos, cuida do seu coração, cuida de sua vida, cuida daquilo que você pode cuidar, porque o coração entregue nas mãos de Deus vai pensar naquilo que é correto, naquilo que é certo, naquilo que é possível, vai pensar naquilo que você pode de fato realizar. Nós não imaginamos aquilo que Deus pode fazer por nós ou através de nós, seja na igreja, seja na família, seja no colégio, enfim, aonde estamos, nós estamos à disposição do Senhor e devemos estar à disposição como oferta ao Senhor. A oferta é pessoal. A oferta é da pessoa mesmo, não é do que ela tem. Aquilo sim é que é importante. Irmãos, sobre dinheiro, eu acho que é muito interessante, mas eu tenho uma convivência diferente, porque eu trabalhei em banco, né, irmãos? Aí, trabalhei em banco é diferente. Só isso é diferente. Tinha épocas que a agência estava cheia de dinheiro, outra época era mais fraca, mais baixa e tal. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, irmãos. Nunca, em momento algum, digo isso com sinceridade e com humildade, nunca eu cresci os olhos naquele monte de dinheiro que estava ali e dizia, não precisava nem a metade disso, menos da metade já resolvi meu problema. Não, nada disso. Não me pertence, não é meu, acabou. Então, irmãos, eu não quero contar certas coisas, mas a história da vida vem passando, depois de tantos anos, a gente fica remoendo certas coisas, certos exemplos. E eu vou dar um exemplo muito interessante, não é exemplo para vocês, não. Vou dizer o que aconteceu comigo. Quando eu fui para Cabo Frio trabalhar lá, não era Cabo Frio não, São Pedro da Aldeia, 12 quilômetros pertinho de Cabo Frio, e não tinha igreja presbiteriana. E a igreja batista, meu pai era batista, tá? Aqui. E a igreja batista que eu conhecia e tal, eu falei, eu vou na igreja batista. Cheguei lá, a primeira coisa que me constrangeu é que os homens estavam sentados desse lado, as mulheres do lado de cá. Os casais se separavam para ficar cada um do seu lado, não podia ficar junto. Falei, não dá para mim, né? Não dá para mim. Eu era presidente de uma cidade aqui, brincava, etc. Não dá para mim. Eu fui na igreja metodista lá em Cabo Frio, um conferencista. Irmãos, e lá, 12 quilômetros de distância, de noite, eu fui de táxi. Naquele tempo não tinha carro ainda não, tá? Gerente de banco não tinha carro não, tá? Fui e deixei o dinheiro reservado para voltar, pagar o táxi de volta. Mas, irmãos, eu digo uma coisa, o sermão daquele moço, mas ele me tocou tão fundo, me abalou, ele era um missionário, que eu me constrangi, não teve jeito. Eu vim lá do banco e entreguei o dinheiro que seria do táxi. Entreguei. E eu voltei para o meu banco lá e falei, senhor, agora o problema é seu, senhor, porque eu fiz o que eu senti no meu coração fazer. Sabe o que aconteceu? Quando o moço deu a bênção, e deu o teólogo e a bênção apostólica, que eu levantei, eu olhei para trás, lá na porta tinha um moço me esperando. Um moço me esperando, era um cliente meu lá de São Pedro da Aldeia. Rui, eu vi você quando entrou aqui, eu vi você, eu estou de carro, eu fiquei te esperando aqui. É simples, né, irmãos? São coisas simples, mas isso está na minha mente. Deus responde, Deus toma conta, Deus cuida, e cuida mesmo, cuida mesmo. Irmãos, em 3 anos nasceu a igreja de Cabo Frio lá. Quando eu saí, 3 anos depois, tinha a igreja com terreno e o templo construído. Tudo pronto, em 3 anos. E uma congregação. E uma congregação, tá certo, tinha também. Quando eu cheguei aqui aposentado, irmãos,
eu olhei e falei, gente, mas que igreja fraca essa aqui? Falando da minha igreja agora, né? A Igreja da Glória. A Igreja da Glória só tinha uma igreja, ela tinha plantado uma igreja que é Soteco. Plantado uma igreja. E a igreja de Cabo Frio, de onde eu vim, já era mãe de 7. Mãe de 7, a igreja que eu organizei, que nasceu da minha casa, já era mãe de 7 igrejas ali naquela região, irmãos. É uma bênção sim. Muito dinheiro meu? Nem tanto, nada. Nada. Foi bênção mesmo. Trabalho teve. Então, irmãos, eu quero com isso dar ênfase a um fato. Dá-me, filho meu, o teu coração. Se você entregar o seu coração, o resto já está entregue. O resto já está entregue. Entregou o coração, o resto é com Deus. Deus sabe as necessidades. Deus sabe aonde você vai trabalhar, em que você vai servir, em que você vai ser útil, como pode fazer as coisas. Então, irmãos, eu quero com isso colocar na mente de vocês esse fato. É que Deus provou Adão, e Adão mostrou que não era capaz de obedecer. Deus provou a Abraão, e Abraão disse, Senhor, pode contar comigo. Não usou essas palavras, mas a ação dele foi toda nesse sentido de dizer que estava de prontidão. Então, irmãos, o que nós podemos dizer é que Deus faz uso de nós quando nós nos entregamos pessoalmente, quando nós nos entregamos inteiramente ao Senhor. Ainda sobre... Ei, Carlinhos, pode falar. Eu nunca esqueci. Eu era de presbitério do Porto. Aí eu fui escolhido para representar a igreja lá onde eu fui trabalhar. Aí fundou-se uma congregação lá. No dia da inauguração da igreja, eu fui representar a igreja, né? Olha quem eu encontro lá como presidente do presbitério. Rui! Eu passei discurso que eu não sabia. A vida teve muita coisa interessante. Por que pareça, eu não posso ficar aqui contando história, não, senão o tempo vai embora, sabe? Mas um dos melhores clientes meus era um padre lá de Porciúncula, tá? Me apresentou, olha, eu levei mais gente para a minha igreja depois que o padre me apresentou como um amigo dele, sabe? Foi assim, os caminhos de Deus, irmãos. Então, isto, vamos abrir, irmãos, o último texto aqui, vamos abrir em Hebreus 11, 17. Não estamos saindo do foco que era em Abraão, não, tá? Hebreus 11, 17. Vamos ler. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Só até aí, irmãos. É bastante. Ele estava pronto para isso, mas ele imaginou. Gente, Isaque já foi um milagre ter nascido. Eu suponho que Deus vai ressuscitar a Isaque. Seria um raciocínio mais interessante, mas Deus já tinha providenciado um cordeiro para substituir Isaque. Irmãos, nós queremos terminar a nossa palavra hoje, não queremos cansar os irmãos, até porque os irmãos já descansaram bastante tempo, né? 10, 11 anos, não sei quantos anos, né? Já sem mim aqui na frente, então já deu um descanso bastante, né? Mas, para concluir, irmãos, vamos abrir em Malaquias 3:10, é a última citação. Malaquias 3:10. E vamos ver esse texto se não se encaixa dentro do que nós estamos querendo deixar como foco para os irmãos aqui hoje. Isto, vamos ler. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos,
se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Você traz o seu dízimo contado direitinho, tostão por tostão, e Deus promete bênçãos sem medida. De que forma? Saúde, alegria, emprego, a sua capacitação para o trabalho, tantas coisas. Mas podemos ver e podemos dizer que Deus é Senhor de tudo isso e Deus sabe promover as coisas. Irmãos, nós podíamos ir longe dentro dessa linha de pensamento e ver o quanto Deus poderia fazer e o quanto Deus fez e está fazendo. Está fazendo. E nós dizemos, louvado seja Deus, porque Deus tem multiplicado os recursos que tem colocado aqui. Deus tem multiplicado os recursos que voluntariamente os irmãos têm trazido. Eu não vim trazer nenhum apelo, nenhum pedido especial. Vocês querem lucrar com Deus? Entreguem o coração. Querem levar vantagem nessa transação? Entreguem o seu coração ao Senhor. Deus sabe dispor e Deus sabe o que fazer com isto. Amém?